Pela falta de princípios, amados, nós vemos o nosso país, a forma que caminha. Nós vemos aí, estamos aí chegando em dias de eleições, e aqui eu também já quero fazer um apelo já nesse momento. Busque candidatos de princípios em nome de Jesus. Busque princípios. Princípios são a nossa base, princípios cristãos, amados. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se você não se curva aos princípios de Deus, você se curvará aos princípios deste mundo. Se você não se prostra aos princípios de Deus na sua vida, você se curvará aos princípios deste mundo. E presta atenção, eu e você não podemos servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer ao outro, ou em vice-versa. Temos muitas preconcepções do que seja uma vida abençoada. Quando eu e você pensamos no que é ser abençoado, todos nós já pensamos em ganhar algo, amém? Quem aqui pensa diferente? Eu sou uma pessoa abençoada. A maioria de nós pensa no nosso coração, no mais íntimo: eu sou uma pessoa que ganha muitas coisas. Às vezes temos isso no nosso coração. Nós pensamos em muitas coisas ligadas ao receber. Essa série que foi retirada desse livro aí, nos ajuda a compreender onde começa a bênção. Onde começa a bênção? Você já parou para pensar onde começa a tua bênção? Qual foi a raiz da tua bênção? Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que simplesmente Deus foi lá e tocou no coração daquele irmão para te entregar algo? Ou para orar pela tua vida, ou para te entregar uma palavra de Deus? Existe uma raiz por trás disso. Existe um coração preparado por trás de cada situação, por trás de cada bênção recebida. Nós precisamos entender e buscar a saber aqui qual é a fonte da nossa bênção, onde ela está ligada. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, olha bem nos olhos dela e diz assim: meu irmão, você é uma pessoa abençoada por Deus. Gostaria que você dissesse com mais força, profetizando sobre a vida dela em nome de Jesus. Vamos lá? Meu irmão, você é uma pessoa abençoada por Deus. Aleluia. Coloca o texto aí para mim de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, vamos ler todos juntos aqui bem rapidinho. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Hoje o tema da palavra é a prova. Na verdade é uma prova em todos os sentidos, né? Estou me sentindo passando por uma prova aqui. Aleluia, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém. Mas hoje o tema da palavra é esse, e eu gostaria de falar algo que, por alguns momentos em nossa vida, infelizmente, tem nos trazido um certo desconforto. E aqui eu não quero agir com hipocrisia. Verdadeiramente, às vezes, em algumas pessoas isso traz um certo desconforto. Hoje eu quero falar com vocês sobre dízimos, sobre primícias, sobre aqui está ligado todas essas coisas. Abra sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor,
não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tomai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, princípios são preceitos, leis ou pressupostos considerados universais, que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada se orienta. E estabelecido é aquilo que foi determinado, que se estabeleceu. Uma coisa que o Senhor trouxe para as nossas vidas foram princípios estabelecidos, princípios imutáveis, princípios que eles percorrem, que eles caminham de geração em geração, e eles não mudam. No versículo 6 diz assim: o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente, para todo sempre, até a consumação dos séculos. Ele será o mesmo. As palavras dele não mudam. Só que, quando deixamos de caminhar nos princípios de Deus, os nossos princípios mudam. Os nossos princípios são distorcidos. Por quê? Por que os nossos princípios se distorcem? Porque nós passamos a dar ouvido para Satanás. Essa é uma grande realidade. Se você parar para entender, é a função de Satanás roubar, matar e destruir. O Senhor estabeleceu princípios para mim e para você, para que tenhamos uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida estabelecida na palavra. É aquilo que eu falei, sem entrar no sobrenatural, se apenas caminhássemos naquilo que está escrito na lei, na palavra dele, nós já teríamos vidas satisfatórias, nós já teríamos vidas abundantemente abençoadas. Só que Satanás, ele tenta em todos os momentos desfocar. Por quê? Nós paramos para dar ouvido. Em Gênesis, no momento em que Adão e Eva eles estão no jardim, então foram estabelecidos princípios a eles. Vocês podem comer de qualquer fruto, mas daquele fruto vocês não podem comer. Daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Era um princípio. E eles estavam caminhando, o era uma vez, as 1000 maravilhas, todo momento, estavam caminhando dia após dia. O Senhor, na viração do dia, tardezinha, aparecia lá para conversar com eles, para trocar uma ideia, e eles estavam lá felizes e contentes. Mas chegou um momento em que alguém começou a dar ouvido. As coisas começaram a mudar quando Eva
começou a dar ouvido para a serpente, quando Eva começa a dar ouvido para Satanás. A palavra é clara quando diz que a serpente, há muitos dias ali, já estava conversando com a Eva. Então a Eva verdadeiramente estava se interessando pela conversa. Ela passou a dar ouvido. Ela passou a dar ouvido. E aí aconteceu o que aconteceu. Houve a separação, o pecado entrou na humanidade, houve a separação do homem com Deus. Por quê? Porque uma pessoa decidiu dar ouvidos àquilo que não era de Deus. Amados, princípios não mudam. Princípios são leis. Foi estabelecido, não é mudado. Não existe um jeito brasileiro para os princípios. Não existe um jeitinho, eu acho que eu posso organizar, eu acho que eu posso dar um jeitinho nisso aqui. Não existe isso. Isso é manipulação, isso é satânico. Quando você tenta manipular os princípios de Deus, e principalmente quando você transborda os princípios manipulados pela tua carnalidade, você está sendo um agente de Satanás. Vocês estão compreendendo? Aleluia. Então Deus, Ele não muda. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o porquê que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? Por quê? Deus poderia ter colocado do lado de fora. Deus poderia ter colocado lá no cantinho, com uma cerca bem grande assim, com um lago cheio de crocodilos, não sei. Deus poderia proteger aquela árvore de alguma forma, mas Deus colocou aquela árvore bem no meio. Por que no meio? Porque onde quer que Adão e Eva fossem, eles passariam pela árvore, eles olhariam a árvore. Deus faz um teste. E Deus fez um teste naquele momento. Deus, Ele testa a fidelidade do homem. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres para nossas escolhas, amados. Deus, Ele foi muito bom quando Ele fez isso. Nos deixou escolher a quem queríamos seguir, de que forma queríamos viver. Ele nos deixa escolher. É só por causa disso que aquela árvore estava bem ali no meio, para testar, para ver se o homem e a mulher permaneceriam fiéis à palavra que foi falada, à palavra que foi estabelecida. Era só por isso. No versículo 7, presta atenção, diz assim: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardardes. Quer dizer, Deus, Ele vê o povo, todas as vezes, se nós pegarmos no Velho Testamento, a caminhada do povo de Israel, todo momento o povo se corrompe, todo momento o povo quebra princípios, o povo foge daquilo que foi declarado, e aqui nós vemos mais uma vez o povo corrompido, o povo caminhando por princípios carnais, por princípios que foram estabelecidos entre eles, retendo aquilo que é de Deus. No versículo 9 diz: vocês estão debaixo de grande maldição, resultado de não viver conforme os princípios normais de comportamento estabelecido por Deus. Então, se não caminhamos de acordo com a vontade de Deus, nós caminhamos contra a vontade dEle. Então, se eu entendo que a vontade de Deus é me abençoar, quando eu caminho contra ela, automaticamente eu e você somos amaldiçoados pelos nossos princípios, não por Deus. É escolha nossa.
É escolha nossa ser abençoado ou ser amaldiçoado. No versículo 10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Deus possui todas as coisas, porém, ao retermos o dízimo, estamos retendo algo que pertence ao depósito do templo e não a nós mesmos. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amados, o ato do dízimo, ele não é teórico, ele é prático. Não adianta eu e você ficarmos refletindo e buscando teorias a respeito do dízimo. Nós precisamos ser práticos. Precisamos verdadeiramente devolver, entregar o dízimo, se queremos ter uma vida abençoada. Você não conseguirá dar o dízimo até você começar a dar. Se você fica pensando, acho que mês que vem eu vou dar, mês que vem as coisas acontecem e você não devolve. No próximo mês, no próximo mês em nome de Jesus eu vou ser fiel. E aí acontecem as coisas e mais uma vez você não devolve. Mas o que é o dízimo? O dízimo é bíblico, primeiro ponto. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas em Mateus 23, 23. Se Jesus tivesse dito no Novo Testamento que eu e você devemos dar o dízimo, você o faria? Muitos de nós entramos naquela concepção, o dízimo é tempo da lei, o dízimo é Velho Testamento. Mas aqui nós lemos essa passagem em Mateus 23, 23, Novo Testamento, escrito por um testemunho, por um evangelho de Cristo. Entregamos nossos dízimos para homens mortais que cuidam e gerenciam esses recursos, mas no céu, quem recebe é aquele que declara que vive, Jesus Cristo. Presta atenção, quando nós devolvemos os nossos dízimos, naturalmente, na prática aqui, nós estamos entregando, nós estamos devolvendo à igreja. Estamos depositando na igreja, mas quem recebe os nossos dízimos, quem recebe a ação, quem recebe a fidelidade é Jesus. É Jesus. Por isso que quando nós entregamos os dízimos, só tem a ver com o nosso coração, com a nossa fidelidade, com aquilo que eu e você depositamos aqui dentro. Só que por muitas vezes, amados, o foco tem mudado. Nós estamos preocupados, mas para onde que vai o meu dinheiro? O que está sendo feito com o meu dinheiro? Entenda que o seu dinheiro já não é seu, é de Deus. Ele tem abençoado você, Ele tem provido a tua casa com recursos, Ele tem derramado bênçãos sem medida sobre a sua casa. E se você devolve o dízimo, amados, você não pode se preocupar para onde está indo esses recursos, porque entenda uma coisa em nome de Jesus: o Senhor está recebendo a ação do teu coração. O Senhor está recebendo a atitude do teu coração. O Senhor está recebendo a tua fidelidade.
Sabe por quê? Deus ele está fazendo uma leitura lá em cima. Não, verdadeiramente o meu filho amado está caminhando nos meus princípios, naquilo que foi escrito por mim. Quantos aqui creem que a Bíblia é a verdade pura e simples? Quantos aqui creem? Dízimo é bíblico. Dízimo é bíblico. Não foi um pastor, não foi um líder que estipulou essas coisas. Nós precisamos acordar para a vida nesse sentido, amados. Nós precisamos parar de nos preocupar com aquilo que não está na nossa jurisdição. É bem prático. O meu papel é simplesmente devolver e continuar sendo abençoado. É devolver aquilo que é de Deus, aquilo que é princípio, aquilo que é fidelidade. Aleluia. O dízimo, ele é um teste. É um teste para mim e para você. São princípios que já foram estabelecidos. Tragam todo o dízimo ao templo, para que haja alimento na minha casa. Presta atenção, a palavra é clara. Traga o dízimo ao templo. Traga o dízimo à casa do Senhor. Amados, é hipocrisia eu dizer que fala assim: eu vou pegar o valor do meu dízimo e eu vou devolver para uma associação. Eu vou devolver, eu vou reverter o meu dízimo em cestas básicas e vou abençoar famílias. Amados, presta atenção, eu quero ser bem claro aqui, isso é hipocrisia. Isso são princípios errados. A palavra é clara, nós precisamos trazer o dízimo à casa do Senhor, para que o nosso recurso, todo ele, 100%, seja abençoado. Nós estamos colocando o nosso dízimo no altar, para que ele seja abençoado. E esses 10% que nós devolvemos, vai abençoar os outros 90% que ainda estão em nossas mãos. É bênção para mim e para você, amados. Eu confesso para vocês que eu creio que dos líderes aqui, eu devo ser o mais improvável para estar aqui trazendo essa palavra. Porque alguns princípios foram estabelecidos em minha vida este ano. Não que eu estava sendo infiel, não. Mas se o Senhor quis assim, aqui estou eu. Estou aqui para testificar, amados, do que é viver uma vida abençoada. Quando fidelizamos os nossos dízimos ao Senhor, amados, a nossa vida é abençoada. Às vezes nós achamos que é só na vida financeira. Eu devolvo o dízimo. Não, eu quero ter a minha conta bancária em nome de Jesus crescente. Não, amados, em todas as áreas. Em todas as áreas. A bênção do dízimo alcança todas as áreas da nossa vida. Presta atenção aqui em mim, a bênção do dízimo alcança todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Só um testemunho bem rápido aqui. A minha filha tem 1 ano e 7 meses. Ela ficou 2 vezes só doente, em 1 ano e 7 meses. 2 vezes. Eu vi um estudo
que crianças dessa idade, elas podem ficar até 14 vezes doentes. Isso não é bênção? É porque pensamos em algo uau, mas pensa nas coisas simples. Pensa no que o Senhor já tem alcançado na tua casa, a respeito da sua fidelidade nos dízimos. Pensa no que o Senhor já tem colocado, pensa no que o Senhor já tem abençoado. E presta atenção, os nossos dízimos, por muitas vezes, não tem a ver com nós mesmos, mas o Senhor nos abençoa a tal ponto, que os nossos recursos financeiros também alcançam vidas, alcançam pessoas. Infelizmente temos pouco essa prática aqui, porque achamos que o dízimo tem só a ver com a nossa casa, com o nosso celeiro. Mas presta atenção, José, ele era tão abençoado, que ele abençoou todas as famílias do Egito, com o governo financeiro que ele trouxe. O dízimo afeta todas as áreas da nossa vida, amados. Ele quer fazer a partir da tua vida um canal de bênção para outras vidas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Presta atenção. Pelo menos eu me sinto assim. Eu me sinto mais abençoado quando eu dou do que quando eu recebo. Eu não sei se com você é assim, mas a bênção do dar, ela é muito melhor do que a bênção do receber. Ela é muito melhor. Ela é muito mais agradável para mim e para você. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Em Lucas 16:11, vou repetir. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as riquezas eternas? Se nós não temos princípios para fidelizar aquilo que foi pedido por Deus aqui na terra, amados, como queremos ir para o céu? Como queremos ir cuidar das coisas de Deus lá em cima? Repete comigo aí: dízimo é um teste. É um teste para mim e para você. Deus está testando os nossos corações. Quando alguém insiste em defender que não deve dar o dízimo, porque às vezes nós ainda encontramos pessoas assim: ah não, eu acho que esse negócio de dízimo aí, misericórdia, não é de Deus não. Eu penso quando Deus ele entregou o seu único filho, por tudo. Deus ele entrega o seu único filho para o perdão dos nossos pecados. Deus ele entrega o único filho pela redenção de toda a humanidade. E nós negligenciamos 10%. Nós negligenciamos 10%. Nós precisamos entender que o número 10 na Bíblia sempre vem como teste. Aleluia, só para a gente descontrair, eu vou fazer uma série de perguntas aqui e vocês respondem de uma maneira bem animada, amém? Quantos mandamentos existem? Vamos de novo, quantos mandamentos existem? Quantas vezes Deus tentou Israel no deserto?
quantas vezes Jacó teve seu salário mudado? Por quantos dias Daniel foi testado? Quantas virgens existem em Mateus? Quantos são os discípulos de Jesus? Vocês estão ligados, hein? É isso aí, glória a Deus. Precisamos entender que esse teste, o dízimo, é uma via de mão dupla. É o único momento em que Deus, Ele nos testa para ver a nossa fidelidade. E amados, Ele pede para ser testado. Vamos lá em Malaquias 3, capítulo 10. Capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É o único momento em que Deus ele fala assim: cara, você pode me testar. Você pode me testar. Se você caminha pelos princípios, se você é fiel, pode me testar. Você está fazendo sua parte? Então me testa. Eu sou Deus, pode me testar. Eu quero abrir sobre a tua casa. Levanta sua mão e toma essa bênção em nome de Jesus. Eu quero abrir as comportas do céu sobre o teu lar em nome de Jesus. Eu quero derramar sobre a sua vida bênção sem medidas em nome de Jesus. Basta você ser fiel. Basta você ser fiel ao Senhor. Em Salmos 34:8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O dízimo é gratidão. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade comigo? Em Salmos 116:12, Deus sempre foi a provisão e a prosperidade em Israel. Quantos aqui, nós estamos vivendo o ano da provisão, aleluia? Quantos aqui têm recebido provisões em sua casa? É bênção demais. Pega toda essa provisão que você tem recebido e coloca em porcentagem. Qual tem sido a sua porcentagem de gratidão ao Senhor pelas bênçãos que você já recebeu? Qual tem sido a porcentagem de gratidão? Por isso que eu falo que os nossos princípios estão desfocados. Sabe, amados, há um tempo atrás veio aqui o Bispo Alex. Quantos aqui estavam aqui esses dias? Foram dias de muita glória, de muita revelação, de muita bênção. Só que nos últimos dias ele lançou um desafio para a igreja. Ninguém era obrigado. Ele simplesmente lançou um desafio. E é o que o Senhor faz conosco a respeito dos dízimos. E amados, eu me lembro no dia que ele fez o desafio, como que eu me incomodei de não poder atender aquele desafio. Se eu não me engano, era um valor de R$1.017. Só que o que me incomodou, amados, não foi simplesmente o desafio,
foi a quantidade de pessoas que ficaram ofendidas. Ficaram ofendidas por aquele ato. Tantas bênçãos foram recebidas, tantas revelações. Só que, graças a Deus, uma grande parte da nossa igreja atendeu aquele desafio. E eles vieram, eles fidelizaram aquele desafio. Amados, ninguém sabe aqui, mas eu queria que, se você tivesse a oportunidade, você perguntasse para qualquer uma dessas pessoas que fidelizou esse desafio, o que aconteceu com elas? Vocês vão ficar de boca aberta. Enquanto o nosso coração incrédulo ficou preocupado com o valor, se sentiu afetado. Nossa, mas por que tudo isso? Teve pessoas que vieram com muita alegria, com muito amor. Não, eu quero. E amados, eu quero que vocês procurem. Vocês podem procurar qualquer uma dessas pessoas. Na verdade eu nem lembro quantas foram. Vocês podem procurar cada uma dessas pessoas e perguntar como foi o ano delas. Perguntar como foi a vida delas. Teve pessoas que tiveram respostas de emprego, pessoas que hoje estão trabalhando para o Estado, pessoas que ganhavam um salário mínimo e hoje estão trabalhando para o Estado, e elas testemunham que foi a partir daquele dia, daquele ato simbólico, daquele momento. Não, eu empenho. Como eu disse aqui, o dízimo pode ser bênção, mas também pode ser maldição nas nossas vidas. Se vocês pararem para compreender o mundo espiritual, amados, em centros de macumba, quando as pessoas empenham dinheiro para fazerem trabalhos, vocês não têm noção o que acontece com a vida delas. Quando elas pagam por um pacto, a vida delas vai à bancarrota. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que todos os meses nós temos a oportunidade de consagrar os nossos recursos ao Senhor. Todos os meses nós temos a oportunidade de abençoar a nossa vida financeira, de empenhar, Existem pessoas que já houve aqui, pessoas já vieram nos procurar, já o que eu faço, o que eu preciso fazer. Pessoas que empenharam dinheiro para tirar um trabalho no centro. As pessoas, sabe, paga para a pessoa lá ir lá e desfazer o trabalho de macumba. Elas pagam. E no processo de libertação espiritual, amados, essas pessoas que empenharam esse dinheiro no centro de macumba, elas precisam também, para adquirir a libertação financeira, elas precisam resgatar espiritualmente esse dinheiro, e elas precisam empenhar o mesmo valor e consagrar na casa do Senhor. Todos os meses nós temos a oportunidade de libertar a nossa casa de mamon. Nós temos a oportunidade de libertar a nossa vida financeira. Todos os meses Deus nos dá essa oportunidade para fidelizar, para concretizar um princípio que Ele estabeleceu sobre nossas vidas. O dízimo, amados, é nada mais, nada menos do que uma blindagem.
Versículo 11, abre lá em Malaquias capítulo 3, presta atenção, versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Ele repreende o devorador na nossa casa. Agora, como que o Senhor pode nos proteger do devorador, se caminhamos por princípios que não o estabelecem? Como que o Senhor pode nos proteger, amados, pode proteger a nossa casa, se nós estamos com a porta escancarada para Satanás entrar? Ah, Fê, você está sendo muito radical. Não estou não. Queria estar, mas não estou. Há pessoas que dizem assim: ah, mas Deus não está preocupado com o valor. Mas o princípio é claro, amados, 10%. Precisamos receber essa blindagem na nossa casa. Entenda que a blindagem de um carro o protege de todas as coisas. Não apenas de uma coisa determinada. Se estabelecemos esse princípio em nossa casa, amados, não apenas a nossa vida financeira muda, mas a nossa vida completa, a nossa saúde, a nossa casa, o nosso casamento. Quantos e quantos casamentos, amados, estão se definhando por questões financeiras? Quantas e quantas famílias estão se despedaçando, um ofendendo o outro, por questões financeiras? Logo, logo nós vamos receber uma palavra para acabar com esse espírito de mamon. Mas você já pode começar a acabar com ele, já estabelecendo o princípio na tua vida. Amados, aqui eu não quero ser radical, eu não quero ser extremista nesse ponto. Ah, eu não estou aqui para te pedir dinheiro, não. Não estou aqui vendendo um monte de coisa para você, não, amado. Às vezes nós ficamos assistindo na televisão pastores e pastores vendendo caneta, vendendo isso, vendendo aquilo outro. Não estou vendendo nada para vocês, não. Às vezes nós achamos que Deus é um garotinho pedindo a nossa atenção. Nós achamos que Deus é um pedinte e precisa dos nossos recursos. Nós estamos equivocados com isso. O Senhor, Ele quer nos abençoar em nome de Jesus. Ele quer abençoar o povo dEle. Ele quer te tornar próspero nessa terra. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Ele quer te abençoar com recursos. Ele quer fazer da tua empresa a melhor empresa dessa cidade. Ele quer fazer da tua vida uma vida abundante. Hoje nós entendemos o que é ser mais do que vencedor em Cristo. É até engraçado de dizer, há um tempo atrás, eu vi um carro, pensa num carro destruído, andando na rua.
velho, mas tudo espedaçado, tudo quebrado. Eu falei, meu Deus do céu, não sei como que está andando esse carro. Fumaceiro, que parecia a antiga Sucem, matando os pernilongos, mas meu Deus do céu. Aí uma coisa me atentou, eu fiquei de cara com aquilo. Estava escrito assim, bem no vidro do carro: o segredo do meu sucesso é Jesus. Quem que é esse Jesus? Eu falei, misericórdia. Não estou falando do recurso da pessoa, amados, me entendam, por favor. Mas se nós somos testemunhas vivas de quem é o Senhor aqui na terra, o Senhor, Ele quer nos colocar como cabeça, em todos os lugares. O Senhor não quer que sejamos apenas um funcionário, Ele quer que nós sejamos o funcionário. Ele não quer que sejamos apenas o dono de um estabelecimento, mas Ele quer que nós tenhamos o estabelecimento. O Senhor, amados, abre a sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o nosso pai carnal, se ele sabe nos dar bons presentes, quanto mais o nosso Pai celestial, Ele quer nos fazer viver o melhor dessa terra. Amados, isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso daqui são princípios. Se eu e você somos testemunhas vivas, amados, nós não podemos ser testemunha do Senhor só em uma área. Nós somos testemunhas em todas as áreas. Todas as áreas nós recebemos a provisão do Senhor, todas as áreas o Senhor tem conduzido a nossa vida, todas as áreas o Senhor tem alinhado, tem alicerçado a nossa casa, o nosso casamento, a nossa empresa. Em cada detalhe o Senhor age, em cada situação, em cada coisinha mínima. Nós somos testemunhas, nós estamos testemunhando que existe um Deus poderoso que cuida de nós, um Pai maravilhoso que zela pelos seus filhos e quer que eles vivam o melhor dessa terra poderosa. O dízimo é uma vida abençoada, amados. Em Malaquias 3,10, traga o dízimo todo ao templo, para que haja alimento em minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu, e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Presta atenção aqui, Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Se Deus Ele falou, basta a gente ouvir e obedecer, e as coisas vão acontecer na tua casa em nome de Jesus, e as portas vão ser abertas sobre o teu lar, sobre a tua família em nome de Jesus. Amados, em nome de Jesus,
chegou a hora para mim e para você mudarmos a direção da nossa vida, mudarmos a rota da nossa casa, mudar a rota da nossa família. Infelizmente, amados, tem a ver com as nossas finanças. Você pode pensar aí dentro de você: o que eu preciso fazer, como que eu posso fazer? A maioria das coisas tem a ver com finanças, a maioria das coisas tem a ver com a sua vida financeira. O Senhor, Ele quer abrir as comportas do céu sobre os nossos lares, Ele quer fazer-nos pescar aqueles 153 grandes peixes, Ele quer nos fazer encher e transbordar os nossos celeiros, não para nós mesmos, mas para também afetarmos e tocarmos na vida das pessoas.